Oi, gente, tudo bem? Passei por aqui para falar sobre a enquete que eu lancei ontem, do projeto Eu Trabalhando de Consultoria Educacional, que nós estamos estruturando um TNA para esse projeto, antes da gente conseguir estruturar de fato o treinamento. E aí eu perguntei para vocês, quem já conhecia sobre o TNA, quem já utilizou, e eu vi que muita gente, né, não conhece, nunca ouviu falar. Alguns já ouviram falar, mas não têm contato. E a gente tem ali um grupo, né, de pessoas que já conhecem. E aí eu resolvi falar um pouquinho sobre o TNA, então, para vocês hoje, para a gente ficar aí na mesma página, né, e talvez contribuir com vocês que trabalham na área aí de treinamento e desenvolvimento. É uma ferramenta muito bacana de fato, quando a gente precisa padronizar treinamentos, né? E quando a gente tem aí públicos diferentes para um mesmo treinamento. E a gente precisa dar graus de profundidade para cada um desses públicos. Então, acho que é algo bem interessante aí que talvez seja bem útil para vocês. E aí vamos falar um pouquinho, então, sobre o que é o TNA, né? Primeiro, que é uma sigla, que é o Training Needs Analysis, como se fosse um levantamento de necessidade de treinamento. Então, para quem já conhece TNA, depois até me manda aqui recadinho se você usa o TNA dessa forma também, tá? Porque como a gente fala aí TNA, né, que é Training Needs Analysis, que é a análise de necessidade de treinamento, pode ser que você utilize de uma outra forma, né? Então, a gente faz, de fato, um levantamento de necessidades cada vez que a gente vai estruturar um treinamento para entender qual que é a necessidade, qual que é a dor, qual que vai ser o objetivo de aprendizagem, qual que é o objetivo de negócio que está envolvido ali naquele treinamento. Mas nesse TNA que a gente está chamando, ele é um pouquinho diferente. Ele tem mais esse cunho de padronizar de fato uma série de conteúdos para públicos diferentes, como eu falei, né, com níveis diferentes também de entrega, de objetivo de aprendizagem. Então, um exemplo muito bacana que a gente tem, não sei se vocês já acompanharam, né, mas eu vou compartilhar aqui novamente com vocês. No ano passado, inclusive, a gente ganhou uma premiação da ABTD 2023, né, do CBTD 2023, com esse projeto que a gente desenvolveu junto com a Embraer. Foram anos aí de projeto desenvolvido, porque a gente desenvolveu o primeiro e-learning de uma aeronave comercial 100% desenvolvido aqui no Brasil. Foi algo muito legal, né? Foi uma experiência incrível. A gente tinha uma equipe da EAD Skill dedicada para esse projeto. Então, no ano passado, a gente escreveu esse case, né? Contando como que aconteceu. E a gente acabou ficando entre os 8 mais no CBTD 2023. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês são imagens que vocês encontram também lá no site do CBTD e também da EAD Skill, detalhando um pouquinho melhor desse case. Eu vou deixar o link aqui para vocês dos dois, né, do CBTD e da EAD Skill, que contam esse case bem detalhado, tá? Então, as imagens que eu estou mostrando aqui para vocês já estão publicadas, né? Elas estão aí com esse direito autoral da Embraer para a gente publicar e falar sobre elas, tá? Vamos falar de TNA então. A gente desenvolveu esse treinamento junto com a Embraer, como eu falei, né? Teve uma equipe dedicada, um projeto que durou aí cerca de 4 anos para ser finalizado. Então, é um projeto que demandou bastante esforço das equipes, né? De engenheiros, designers instrucionais, desenvolvedores. E a gente teve como pontapé inicial o TNA. Por quê? Porque como a gente está falando de treinamento técnico, principalmente, e a gente precisava de uma padronização. Então, imagina que cada treinamento, né, a Embraer chama isso de ata, né? Então, assim, eu tenho ata elétrica da aeronave. Então, é o sistema elétrico da aeronave. Eu tenho a ata hidráulica da aeronave. Eu tenho várias atas de temas que eu preciso trabalhar. E cada um deles é como se fosse aí, né, um treinamento específico. Porém, dentro desse treinamento, dessa ata, eu tenho níveis de colaboradores e de funções diferentes. Então, eu tenho desde da pessoa mais administrativa, que precisa ter uma ideia, né, do todo ali daquele assunto, e eu tenho os níveis mais operação, que, por exemplo, um mecânico, ele precisa conhecer do sistema elétrico, do sistema hidráulico, mas de uma forma que ele consiga de fato agir, né? Então, assim, os objetivos de aprendizagem são diferentes. Então, para um colaborador administrativo, ele precisa ter um overview geral de como funciona, ele precisa entender. Agora, um mecânico, ele precisa operacionalizar. Então, os objetivos de aprendizagem, eles de fato precisam ser organizados para eu conseguir ter
a profundidade necessária de acordo com a função daquela pessoa. E aí, o bacana, né, desse TNA também é que a gente consegue modularizar o treinamento. Então, eu tenho treinamentos modularizados e dependendo da função, ele vai cursar módulo X, Y, Z, ou ele vai cursar o módulo todo. Então, em relação a essa questão da profundidade. E aí, se você olhar um pouquinho para a tabela de TNA, né, que a gente utilizou com a Embraer, vocês vão perceber então que tem ali, né, a coluna da ata, tem o conteúdo, qual é a seção de conteúdo. Então, por exemplo, a seção de introdução, qual que vai ser o tópico? O tópico vai ser um overview geral do sistema. Por quê? Qual que é o objetivo disso? Para que ele lembre, né, das características gerais aí desse sistema. E quais são os tópicos que vão entrar dentro dessa introdução? O propósito do sistema, quais são as características técnicas e princípios desse sistema, conceitos básicos desse sistema. E aí, para cada um desses tópicos, eu tenho um objetivo de aprendizagem diferente. Geralmente aqui, né, que eu estou falando aqui de introdução, a gente vai ter esses objetivos de aprendizagem relacionados à classificação da taxonomia de Bloom, né? Para vocês devem conhecer, vou deixar aqui a tabelinha também. Então, por exemplo, quando eu preciso só conhecer o sistema, ter informações gerais sobre o sistema, a gente está falando principalmente das duas primeiras colunas ali de Bloom, né? Que é ter conhecimento, é conhecer, é saber, é entender aquilo que eu estou falando. Agora, quando a gente vai lá para os outros itens, né? As outras seções aí de conteúdo, a gente tem a descrição, a gente tem componentes, a gente tem operação e a gente tem aspectos de manutenção. Então, a gente vai ter a classificação de níveis, né? Que a gente está aqui falando de level, né? Dos níveis. Então, eu tenho o nível 0, tenho o nível 1, e o nível 2 e o nível 3. Então, aqui eu vou classificar. O nível 0 pode ser um nível, talvez, administrativo, ele vai ter acesso à introdução, a aspectos gerais da operação daquele sistema, e ele vai ver ali algumas práticas de segurança, né? De manutenção, que talvez ele precise saber em algum momento. Já o nível 3, que talvez seja um nível de mecânicos nesse cenário, ele vai precisar ter toda a ata completa, todos os tópicos e, inclusive, os objetivos de aprendizagem, eles vão estar relacionados mais à aplicação, à operacionalização. De fato, ele conseguir entender a partir desse treinamento qual que é a ação específica dele nesse sistema, o que ele precisa fazer, qual é o checklist que ele precisa fazer. Então, um aspecto que é bem interessante em relação ao uso do TNA, não é só pela organização modular dos conteúdos, dos objetivos de aprendizagem, eu conseguir colocar isso para cada um dos perfis que eu preciso treinar com esse conteúdo, com esse treinamento. É também pela questão da padronização dos outros conteúdos que virão. Então, para você ter aí uma aeronave, né, você vai precisar fazer treinamento de vários aspectos dela, né, ali eles chamam de ATA, né, então, dos vários sistemas que compõem ela, né? Eu vou precisar do sistema elétrico, vou precisar do sistema hidráulico, vou precisar falar sobre iluminação, vou precisar falar sobre, enfim, todos os sistemas que compõem uma aeronave que precisam funcionar aí ao mesmo tempo. Então, para a gente não ter treinamentos assim que usasse, né, da capacidade cognitiva, sobrecarregasse essa questão cognitiva de aprendizagem, a gente criou uma padronização. Então, para cada um dos conteúdos ali que a gente definiu o objetivo, que a gente definiu os tópicos, que a gente definiu os níveis, tinham também um padrão de peça educacional, um padrão de design gráfico mesmo ali, né, de storyboard, que foi feito todo um estudo. Depois vocês vão olhar com calma esse case, né, vocês vão conseguir ter mais informações, mas foi feito um estudo de proporções áureas, de leitura, né? Por onde a pessoa começa a leitura, e foi feito sempre padronizado. Então, sempre que eu estiver falando, por exemplo, de overview geral do sistema, eu vou ter uma peça específica, uma tela específica. Sempre que eu precisar ver sobre onde fica o sistema na minha aeronave, vai ter a imagem da aeronave, vai fazer o zoom e vai mostrar onde fica. Então, essa padronização, independente de qual seria o outro conteúdo, né, o outro treinamento, ele manteria o padrão, para ter essa questão de economia da carga cognitiva. Então, isso foi todo um estudo aí, né, feito
para ter esse treinamento bem padronizado. Então, o colaborador, né, que está ali fazendo aquele treinamento, ele já sabe que aquela tela se refere àquele conteúdo, porque daí ficou muito padronizado. E todos os treinamentos que viriam aí, né, esse e outros, eles seguiriam esse mesmo padrão. Então, não fica aquela salada, cada treinamento de um jeito, e a pessoa tem que ficar buscando a informação. Ah, aqui, agora a imagem está lá, a imagem está aqui, mas eu não entendi onde é que é o sistema. Então, ele vai ficar sempre muito padronizado. Então, a gente vê aí com muito bons olhos, né, essa questão da utilização de TNA. Quando a gente apresentou no CBTD, no evento do ano passado, foi um sucesso, né? O pessoal aí de TID, de RH, amaram essa ideia aí de padronização também, principalmente voltado para treinamentos técnicos e quando exige níveis de profundidade diferentes também. Por exemplo, essa tabela da Embraer, que é só uma parte, né, de um dos conteúdos, mas levou anos para ser realmente finalizado, né? Então, mas depois de pronto, agora ele é uma referência para todos os treinamentos que são feitos para seguir essa mesma ordem, uma ordem lógica, que tenha uma diminuição de carga cognitiva e que traz, de fato, visualmente aí um conforto cognitivo da pessoa entender onde está a informação, inclusive se ela precisar consultar em outros momentos. Esse treinamento, por ser modular, ele consegue também ter muita flexibilidade, né? Então, se eu tiver um treinamento híbrido, esse instrutor ele pode usar esses módulos ali e colocar algo à distância e aí selecionar os momentos que são mais críticos para a parte presencial ou trabalhar com sala de aula invertida. Então, isso é muito rico, de fato, para utilização, né, numa etapa aí pré-estruturação de treinamento. E aí, depois disso, é que a gente vai, de fato, decidir quais são as peças educacionais que vão fazer parte desse treinamento, se vai ser vídeo, qual vai ser o layout de cada um desses tópicos, como que eu vou sempre mostrar um conteúdo que é uma análise geral do sistema, como que eu vou sempre mostrar uma operação. Então, a gente consegue fazer essa padronização também. E na consultoria que eu estou trabalhando agora, a gente está trabalhando uma consultoria para uma empresa de lubrificantes, então eles têm também essa parte técnica, né, que precisam aí ser capacitados mecânicos, clientes, vendedores, então cada um tem uma necessidade de aprendizagem para um objetivo específico do negócio e é um mesmo conteúdo. Então a gente precisou também começar a desenhar esse TNA para a gente conseguir entender quais são os tópicos, quais são os objetivos, quais são os níveis e que peça educacional eu posso selecionar para ter essa padronização, tanto para esse conteúdo quanto para outros, né? A gente está fazendo esse piloto e aí assim que esse estiver validado, a gente consegue também aplicar para outros temas e outros treinamentos também. Então, eu espero poder ter contribuído. Acabei detalhando bastante aqui, mas não deixem de conferir o case completo da Embraer, que tem esse exemplo do TNA no site do CBTD e da EAD Skill também. E se tiverem dúvidas, contribuições, mandem aqui para mim. Quem conhece de TNA, que respondeu aqui no nosso quiz sobre que já usou, né, que conhece, manda aqui para mim se você também utiliza da mesma forma, manda exemplos também para a gente trocar figurinhas. Combinado? Até a próxima, então, gente.